programa de hoje recebemos a vereadora de Natal pelo PSTU, Amanda Gugel. Nascida em 1981 na cidade do Natal, formou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na Câmara participa das comissões de Educação, Cultura e Desporto e Direitos Humanos, Trabalho e Minorias. Amanda tornou-se conhecida nacionalmente após um discurso fervoroso em defesa da educação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em 2011. Amanda Gugel, boa noite. Muito obrigado por ter aceito tão solicitamente o nosso convite para o programa em destaque. Boa noite, Jean. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Vereadora, eu pergunto sobre as manifestações recentes vistas nas ruas do país. Elas representam os anseios do povo e, com base em um discurso seu, eu lhe pergunto: o Brasil polarizou entre o sujo e o mal lavado? E ainda, se a cena política do país é assim tão feia, o que resta ao povo brasileiro? Gemer, gritar, protestar ou atordoado simplesmente perguntar: e agora, José? E agora, Amanda? Pois é, desde o processo eleitoral que aconteceu em 2014, nós percebemos que houve sim essa polarização entre os setores que são conhecidos popularmente como esquerda e direita, né? Então, o PSDB e o PT. Já naquele período, quando chegou o segundo turno, que ficou uma eleição apertadíssima, não é? Nós do PSTU já dizíamos que era necessário apostar no voto nulo, porque nenhum dos dois projetos atenderiam ao interesse dos trabalhadores. E, de fato, pouco depois de ser eleita, a presidenta Dilma já editou duas medidas provisórias que atacavam duramente direitos que foram consagrados historicamente pelos trabalhadores, como o seguro-desemprego, o abono salarial, o auxílio-doença e mesmo a pensão por morte e até o seguro-defeso dos pescadores, né? Então, essa seria uma medida uma medida provisória tranquilamente editada pelo PSDB. Não haveria distinção entre um governo do PSDB ou um governo do PT que se diz dos trabalhadores, que se dizia, né? Só que agora cai a máscara. E o que resta à população é se manifestar, é reivindicar, é ir às ruas, lutar contra as medidas provisórias do governo Dilma, contra o projeto de lei 4330, que é o que amplia as terceirizações e que são as medidas que estão sendo mais sentidas neste momento. É isso. Projeto esse que foi tema hoje de uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal, não é isso? Exatamente, tema de uma audiência pública, porque neste momento, no Brasil inteiro, as entidades sindicais, as centrais sindicais e mesmo instituições como Ministério Público, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, o Ministério Público está radicalmente, o Ministério Público do Trabalho está contra esse projeto de lei 4330, que amplia as terceirizações, a Associação Nacional dos Magistrados, a Ordem dos Advogados do Brasil, a própria Câmara Municipal de Natal aprovou um requerimento com moção de repúdio a este projeto e nacionalmente diversas atividades estão sendo construídas para fortalecer a luta contra esse projeto. A professora Amanda Gugel, aproveitando que na primeira pergunta eu trouxe um pouco de Drummond, qual o seu gosto literário? Na literatura brasileira, quais são os seus autores preferidos? Olha, eu tive uma fase muito Lígia Fagundes Telles, que passou um pouco essa fase, né? Porque hoje confesso que as minhas leituras são muito mais para o cotidiano mesmo, né? O cotidiano do próprio exercício político. Mas é até uma boa lembrança essa, porque foi uma das autoras que eu utilizei mesmo em sala de aula com os meus alunos, né? Apesar de ser muito dramático, muito tenso, temas muito, muito densos, mas os alunos se interessam, justamente por ser alguma coisa diferente, né? Então, me lembro aqui de Lígia Fagundes Telles como uma preferida. A senhora, quando lecionava em uma escola da Zona Norte, implantou um projeto chamado Crônicas de Nova Natal. O que a senhora pode falar desse projeto para a gente? As Crônicas do Nova Natal, que era o bairro, né, dos alunos, o bairro da escola Miriam Celli, na qual eu lecionava, né, com certeza esse trabalho ficou na memória. Sobretudo porque muitas crônicas, a maioria das crônicas, elas tratavam de um tema
que era o 03, a linha de ônibus, uma linha de ônibus muito famosa no bairro, né? E que todas as crônicas falavam muito mal do ônibus, faziam muita graça, muita piada com os episódios do ônibus quebrando, o ônibus muito velho. E poucos meses depois do lançamento do livro, o ônibus foi retirado. Para conhecer um pouco mais da Amanda Gugel Pessoa, eu gostaria de fazer um passeio por sua memória musical. Se a senhora permitir, poderia citar para a gente uma música que recorde de sua infância, uma boa lembrança, uma música de sua adolescência, uma música atual que possa até ter a ver com a sua trajetória política, embora recente e muito atuante. Tinha que pensar sobre isso, eu tinha que pensar para responder. Mas da minha infância, coincidentemente, ontem eu estava conversando com uma amiga e dizendo que aos 4 anos a minha mãe ficava fazendo aquilo que todas as mães fazem, né? Cante para ele ver quando vem um amigo, quando vem uma pessoa para conhecer a criança. E eu cantava uma música de Moraes Moreira, que era escute essa canção, que é para tocar no rádio do seu coração. E eu cantava a música inteira aos 4 anos. E isso a minha mãe achava que era um fenômeno, né? Então essa é uma música que me lembra muito a infância, a adolescência. Eu acho que todas as pessoas da década de 80, na adolescência, têm Legião Urbana na cabeça, assim, não tem como ser diferente. Quem tem 30 anos sabe do que eu estou falando, né? 30, 30 e poucos. Pois é, sabe exatamente do que eu estou falando. E do meu período já jovem, na universidade e tudo, também tem uma outra banda que é muito desse período, anos 2000, que é Los Hermanos, né? Que é uma que embalou aí a juventude universitária nessa década. E eu também fiz parte disso. A gente recorda também. Professora, vereadora Amanda Gugel, meu muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui ao programa Em Destaque. Boa noite. Agradeço mais uma vez e estou à disposição. Sempre que quiserem discutir qualquer tema, estamos aí. Muito obrigado.